Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Felipe Vieira e hoje vamos reagir a alguns vídeos meus do ano passado, 2 vídeos especificamente. Um vídeo que eu acho que eu errei bastante, eu não revi esse vídeo ainda, mas eu lembro de algumas coisas que eu falei e que eu não falei, que era um vídeo de top defesas para a temporada de 2024. Eu acho que vamos dar risada aqui, porque eu acho que eu errei legal em algumas coisas aqui, tá? E o outro falando sobre dicas de fantasy do draft de novatos, né? Para quem joga Dynasty aí, do draft de 2024. Eu vou soltar o meu vídeo de draft de Dynasty do meu ranking no sábado, exclusivo para membros também. Esse vídeo também tinha sido para membros. Então vamos ver aí, quem for membro ou quem quer se tornar membro, vamos ver se eu falei muita bobagem ou não, se eu acertei algumas coisas, se vale a pena se tornar membro para ver o meu vídeo do meu ranking de 2025, tá? Vamos começar então com o top defesas para a temporada de 2024. Vamos ver o que vai vir disso. Medo, tá? Medo. Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal que falaremos sobre 10 defesas, as 10 melhores defesas entrando para a temporada, e gostaria de deixar bem claro que esta é um ranking meu, pessoal meu. Não tem, qual é o contexto disso, qual a estatística que você usou para ranquear? Meu contexto, são as minhas pesquisas, é o meu ver. Lógico, não tem jeito certo, não tem jeito errado, mas aí fica claro que aqui eu estou falando de uma forma pessoal minha. Lógico que vai ter gente que vai discordar disso, e eu já quero saber de vocês aqui nos comentários se achou que tá o ranking concorda, se discorda de qual time que deveria estar e que não tá, enfim. Antes de mais nada, deixa o likezinho aqui e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Vamos chegar a 10 mil inscritos, pelo amor de Deus, não aguento mais esses 9 mil aqui empacados, tá? Vamos lá, meu número 10, Chicago Bears. Chicago Bears que vem para essa temporada com um time semelhante do que terminou a temporada passada, com poucos jogadores que saíram, e os que chegaram também não mudam tanto assim a cotação do dólar nessa defesa, né? Chegou o Kevin Byard, chegou o Jonathan Owens, mas eu acho que a temporada dos Bears terminou bem. Os Bears não ficaram no top 10, tá? Eu acho que eles ficaram ali, né, meio que na meiuca ali, 16º, 18º, usando uma combinação de estatísticas, né, de VOA e EPA per play, que é o que eu acabei usando por aqui. Então, depois que o Montez Sweat chegou, é lógico que há uma preocupação quanto a esse segundo edge rusher e essa linha defensiva, especialmente no jogo terrestre. Eu acho que precisa evoluir um pouco, mas eu gosto bastante dessa secundária, e eu acho que a continuidade do trabalho é importante. Lembrando, os Bears ficaram em 9º em EPA per play, né, EPA por jogada na temporada passada, então eu espero algo parecido. Eu não acho que vai chegar num nível top 5. Quarto, ou o nosso editor errou aqui, né? Mas eu acho que aí vai ficar próximo ou dentro do top 10. Número 9 na minha lista, Atlanta Falcons. Os Falcons que não tiveram uma boa defesa na temporada passada, é verdade? Não uma boa defesa, mas não chegou a ser uma defesa top 10. Mas eu espero esse... aqui outro erro. Os Falcons também não foram bem, né, na temporada passada. Inclusive caíram muito no final da temporada. Foi uma defesa abaixo da média, bem abaixo da média. Então, outro erro aí, senhor Felipe. De salto para o Atlanta Falcons esse mais grosseiro, nessa temporada, né? Especialmente depois da chegada dos novos contratados, recém-contratados, Justin Simmons, para mim um dos melhores safeties da NFL. Nossa, eu já sei que eu falei New England Patriots, agora eu lembrei disso. Eu falei New England Patriots, os Patriots foram tenebrosos, são das piores defesas de 2024. Vamos ver onde que eu falei isso. Tomara que não tenha sido, sei lá, top 3. Um valor espetacular ali de um ano e apenas 8 milhões, né, no contrato dele. Então os Falcons conseguiram um excelente valor de uma outra posição que precisava, especialmente depois da lesão ali do DeMarco Hellens. E chegou também o Matt Judon, que eu particularmente não gosto muito do valor do Matt Judon. Mas para 2024 é um cara que vai ajudar bastante. Pelo menos isso era uma preocupação grande desse time, né? Essa posição de edge rusher, de pass rusher, até porque eles não pegaram no draft. Acabaram tendo uma lesão que acaba atrapalhando bastante, que é o Braylon Trice, jogador que eles pegaram na 3ª rodada, mas mesmo assim eu vejo esse time dos Falcons dando um salto, especialmente porque eu gosto muito do trabalho do Raheem Morris, tá? Um trabalho que, junto ali com o Jimmy Lake, tem uma conexão.
Eu ainda gosto do trabalho do Raheem Morris, mas não veio esse salto aí dos Falcons, né, para essa temporada. Vamos ver se para 2025, que agora tem Edge Rusher, né, que são muito boa, e vamos ver bastante cover 3 por aí, mas eu acho que essa defesa dos Falcons vai dar talvez um dos maiores saltos de uma temporada para outra. Número 8, e aqui talvez uma grande surpresa, que eu estou falando de San Francisco 49ers. Ô Felipe, como que você está falando dos Niners já agora, no número 8, uma defesa tão forte, tão elite como a do de São Francisco? Pois é, mas eu tenho preocupações com essa defesa na. Isso aqui eu vou tratar como acerto, tá? Porque era colocado São Francisco como uma defesa top 3 para a temporada, e eu acho que, sei lá, foi mais ou menos por aí mesmo, 8, 9, 10, 11, 12, entendeu? 8 e 12, vamos colocar a profundidade dela. Primeiro, o Dre Greenlaw se lesionou no Super Bowl. Eu acho que em 2024 ele não volta a jogar no mesmo nível que jogou em 2023. Já é um ponto. E a profundidade dessa linha defensiva, principalmente, saíram Arik Armstead, Chase Young, Javon Kinlaw. É uma saída muito grande de jogadores, um número muito grande. O Clelin Ferrell também. Tudo bem, esses jogadores não eram essa Coca-Cola toda, ou alguns deles, né? Mas eu acho que é uma saída muito grande de jogadores de profundidade. Aí também, não só pensando em linha defensiva, saiu o Tashon Gibson, saiu o Isaiah Oliver, o Randy Gregory também da linha defensiva, então são 5 jogadores de linha defensiva, é um número muito grande, e os jogadores que chegaram ali, eu particularmente acho que o Leonard Floyd é o único que é bom, tá? Heitor Gross-Matos é um valor que eu achei extremamente excessivo, e o Jordan Elliott também acho apenas razoável, tá? Então, eu tenho muita preocupação com a profundidade desse time, gosto da dupla de cornerbacks, óbvio que eu gosto do Nick Bosa, óbvio que eu gosto do Fred Warner, mas eu vejo esse time com alguns talentos muito grandes de topo, e depois há uma queda muito abrupta em relação a outros times. Então eu tenho preocupações com o São Francisco, que em outros times, que eu vou falar aqui mais pra frente, eu não tenho tanto essa preocupação. Então, para mim, número 8, espero uma leve queda de São Francisco. Ano passado foi o número 4 em DVOA e o número 12 em EPA por jogada. Então também não é um número tão espetacular assim, e essa profundidade deve afetar ainda mais. Número 7, New England Patriots. O time dos. Ufa, pelo menos foi em sétimo. Eu já tava ficando com medo que eu ia colocar em terceiro, algo do tipo. Os Patriots acho que foram top 3 piores defesas ano passado, atrás de Jaguars e Panthers. Provável. Então aqui um erro muito grotesco. A saída de Bill Belichick foi muito mais forte do que eu achei que seria, né? O valor. Aqui nós vimos o valor do Bill Belichick, porque vamos ver o que eu falei. Os Patriots é ruim, mas a defesa ainda é muito boa. De lá saíram apenas o Mac Wilson, linebacker, e chegou o Sione Tak-Tak. Né? Você vê, saiu um cara, saiu o Mac Wilson só, que não é um grande linebacker, e a defesa sai de nono de VOA para 30º. Eu sei que o Christian Barmore também teve problemas, né? Mas, cara, o Bill Belichick fez muita diferença, cara. Muita diferença. De jogadores mais relevantes assim. Então, é um time que deve manter bastante a estrutura do que foi na temporada passada. E lembrando, foi um time que sofreu muito com lesões na temporada passada. E mesmo assim, a defesa, no final da temporada, conseguiu se manter muito competitiva. É verdade, não tem mais o Bill Belichick, é uma preocupação. Mas com o Christian Gonzalez saudável numa temporada inteira, eu acho que esse time continua mantendo um alto patamar, continua dentro do top 10, assim como foi na temporada passada. Número 6, Dallas Cowboys. Os Cowboys que também perderam alguns jogadores na free agency. Dallas Cowboys também foi mal, né, cara? Também foi mal. Cara, impressionante como defesa é difícil. É impressionante como defesa ela é muito volátil de um ano pro outro, cara. Cara, aqui, ó, de todos os times, o único que foi top 10 até agora foi São Francisco, que entrou lá em 10º, dos que eu falei. E todos os outros estavam aqui, ó. Tinha sido quinto, quarto. E eu ainda dei uma baixada de quinto para sexto, e mesmo assim, Dallas não foi um time top 10 na defesa do ano passado. Conseguiram contratar alguns nomes agora, né? Nessa semana, na verdade, com o Linval Joseph e o Carl Lawson, mas mesmo assim não é suficiente para os jogadores que eles perderam. Eles vão precisar que as suas escolhas de draft vão muito bem nessa. E aqui, tá vendo? Aqui ainda eu tô dando o argumento dos Cowboys estarem tão baixo. O argumento nem é
dos Cowboys estarem alto. Quer dizer, eu já estava mais baixo do que talvez a visão geral, e mesmo assim completamente equivocado, né? A temporada, e a pré-temporada mostrou que talvez eles tenham acertado no Marshall Neiland, que tem jogado uma pré-temporada de alto Mais nível. ou menos. E de forma geral, a gente tem alguns talentos muito fortes, né? Micah Parsons em especial, e a dupla de cornerbacks. Então essa defesa dos Cowboys continua sendo muito forte. Um passinho para trás do que foi na temporada passada, mas acho que essa queda não vai ser tão significativa, não. Foi. No número 5, nós Bem temos significativa. Pittsburgh Steelers. Os Steelers que Tá, também estão numa situação que eu beleza. diria parecido com os Patriots. Um ataque que não funciona muito bem, mas que na defesa vai ganhar alguns jogos durante a temporada. Chegou o Patrick Quinn, chegou o Deshaun Elliott e chegou Os Steelers foram nono em DVOA esse ano, 2024. o Cameron Sutton. Não tivemos grandes saídas do Pittsburgh Steelers, então eu espero mais uma vez uma temporada de alto nível dos Steelers. A temporada passada deles já foi muito boa, e assim, eles estavam manufaturando jogadores lá na secundária e tava dando certo, né? O Patrick Peterson tava jogando ainda para os Steelers com 30 e sei lá quantos anos, e tava dando certo. Então eu acho que os Steelers eles conseguem. E deu mais certo em 2023 que em 2024, pra você ver. Que loucura. Se safar de certa forma com alguns jogadores ali, conseguem esconder muito bem isso. Eu acho que o Cameron Sutton, apesar dos problemas fora de campo dele, como jogador eu acho ele bom. Então talvez seja até uma evolução aí na posição de cornerback. Em quarto colocado, nós temos o Kansas City Chiefs. Os Chiefs que perderam o Willie Gay, perderam o Mike Edwards, que não sei se é tanto uma perda assim, mas bom, pelo não menos chegaram a ninguém via free agents. As decisões acabaram sendo pelo draft, mas também não foi quarto, né? Mas ok, foi top 10. Nós temos uma defesa que já foi muito forte na temporada passada. Steve Spagnuolo continua sendo coordenador defensivo, e eu, particularmente, adoro o trabalho do Steve Spagnuolo. Acho que ele vai conseguir manter esse time dos Chiefs em um alto patamar. Temporada passada em 7º no DVOA e 6º em EPA per play. Então, esse time dos Chiefs não deve mudar tanto em relação a 2023 para esse ano. Em terceiro lugar, subindo no pódio, nós temos New York Jets. O time dos Caraca, os Jets não foram top 10, galera. Os Jets que ano passado cara, a defesa salvou essa. Olha, cara, é muito impressionante como defesa é volátil de um ano pro outro, cara. Eles foram terceiro em DVOA no ano passado, em 2023. Esse ano, deixa eu ver aqui mais ou menos quanto que eles foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mais ou menos. 18º. Eu acho que a saída do Salah fez muita diferença, porque caiu consideravelmente depois que ele saiu, né? Esse time, assim, dá pra dizer que salvou, né? Mas tentou bastante. É que o ataque também tava remando contra. Eu acho que agora, finalmente, com o ataque, se o Rodgers ficar saudável, vai ficar muito mais evidente que essa defesa foi elite na temporada passada e provavelmente vai ser muito boa nesse ano mais uma vez. Chegou por lá o Jason Kinlaw e o Isaiah Oliver, ambos nós já falamos aqui, né? E os jogadores que saíram, especialmente o Bryce Huff, Franklin Myers. Eu tenho um pouco de preocupação com esse edge rusher, já que o Hassan Reddick... Cara, é realmente um exercício para se fazer, porque os caras que saíram, os caras que chegaram, assim, não é para ter uma diferença. O time foi o terceiro em um ano e aí é o 18º no outro. Sabe? É uma diferença muito grande, cara. Pediu para ser trocado, chegou lá, não renovou o contrato, já pediu troca. Tem um pouco de preocupação com essa posição. Mas eu acho que o Will McDonald, por exemplo, se ele conseguir fazer o suficiente para substituir um Bryce Huff, já tá ótimo. Que é um problema para ele, é defender o jogo terrestre. Foi assim, tem sido assim na sua carreira até agora. Mas eu acho que para ser aquele pass rusher designado. Cara, eu acho que eu lembrei quem eu coloquei em primeiro. Puta que pariu. Pô, eu vou. Assim, errar 10 parabéns, tá? 8, vai. Vamos colocar aqui até agora. Nós acertamos 2 ainda. Mas errar 8 é impressionante. Eu acho que ele pode fazer esse trabalho, que era exatamente o trabalho do Bryce Huff. Temporada passada, terceiro em PA per play e terceiro em DVOA. Então, para mim, terceiro em 2024 mais uma vez. Em segundo colocado, nós temos Baltimore Ravens. Essa defesa dos Ravens que tá bom. É quase como já uma parte da tradição da NFL. Erramos só 7, eu acho. Forte. Não deve ser diferente nesse ano. Não saíram grandes nomes por lá. Não chegaram. Assim, não foi a segunda melhor defesa, tá? Nem top 5. Mas tá no top 10.
Acho que foi a sexta em DVOA, pelo menos. Então, ok. Também, é verdade, mas deve manter mais ou menos o que nós vimos já há algum tempo. Kyle Hamilton, para mim, já é um dos principais safeties, talvez o principal safety da NFL em 2024. Um cara que acabou caindo no colo para eles, e agora todo mundo fica pensando, meu Deus, como que caiu no colo? Pois é, era o número 2 do on the clock, e deixaram cair ele quase até a escolha 20, né? Escolha 17, acho que os Ravens fizeram. E esse time vai continuar sendo elite na defesa, e um ataque também que é bastante funcional. Esse time vem para ser contender mais uma vez. E em primeiríssimo lugar, nós temos aquele que para mim foi a melhor defesa na temporada passada também, que é o Cleveland Browns. Lá também não tiveram grandes saídas, a não ser o Sione Tac-Tac, e chegou o Jordan Hicks, então quase que elas por elas. Ano passado, primeiro em PA per play, segundo em DVOA. Deve ficar em algo parecido, porque essa defesa... Deixa eu te contar um segredo, Felipão. Não ficou em algo parecido. É defesa bottom 10 também, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a 11ª pior. Defesa, já com o Jim Schwartz ali acostumado. Lembrando, o trabalho do Jim Schwartz foi excepcional de 2022 para 2023. Então, imagino que ele continue fazendo esse trabalho, continue mantendo esse nível que mostrou em 2023. Tem grandes jogadores de destaque, obviamente, Myles Garrett. Então é isso, fechamos por... Vamos lá. Obviamente isso daqui é um vídeo vergonhoso, tá? Que errou quase tudo. Mas eu vou pegar aqui, só de curiosidade, o DVOA completo da defesa de 2023. Porque o time com o melhor DVOA defensivo no ano passado foi o Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles, em 2023, se eu não me engano, foi o 31º. Foi o 29º, tá? 29º. E aí, o segundo colocado em DVOA de defesa no ano passado foi o Minnesota Vikings. Os Vikings que foram 11º no ano passado, em 2023. Os Texans foram o 3º no ano passado. Em 2023 também não esteve no top 10, foi o 16º. E os Broncos, que foram o 4º colocado em DVOA em 2024, também esteve fora do top 16 de 2023, tá? Você vê como que defesa é uma parada difícil, cara. Cara, impressionante. Impressionante. Eu vou até... eu sabia que defesa era muito mais volátil do que ataque, isso é natural. Mas esse vídeo aqui me deu, assim, um choque de realidade, pô. Choque de realidade. Como que as coisas mudam tão rápido em defesa, tá? Aí, ó, eu vou ler alguns comentários, tá? Alguns comentários. Faltou os Giants. Não faltou. Os Giants foram bem mal em DVOA ano passado também, tá? Foi um dos piores 10. Houston não ter pego o top 10 é complicado. Esse daí o Thiago Correia acertou, tá? Houston é top 10, beleza. Mais um aqui. Mais um falando aqui dos Giants, né? Não rolou. Um falando aqui da defesa dos Eagles, que vai ser top 10 e foi, então o torcedor aqui estava certo. Defesa do Seahawks pega top 10, não pegou, não foi, ficou um pouquinho abaixo, foi 11º, mas enfim. E é isso, né? Então você vê que aqui muitos torcedores ainda confiantes, alguns torcedores estavam confiantes e estavam certos, como caso de Texans e Eagles, outros nem tanto quanto Giants, por exemplo. Mas realmente me pegou de surpresa agora. Mas o vídeo ainda não acabou, que nós temos aqui dicas para o draft de novatos de Fantasy 2024 Dynasty. Vamos ver se esse vídeo vai me deixar também tão mal quanto deixou o primeiro, né? A mais um vídeo exclusivo para membros, e hoje falarei um pouco sobre essa classe de Fantasy, tá? Primeira coisa, estou falando, e aí comecei a falar, você já sabe, a Pretinha chega aqui porque ela é curiosa e quer saber sobre Fantasy também, sempre atualizada. Bom, vamos lá. Primeira coisa, estou falando aqui de Dynasty novatos apenas, ok? Bem claro. E mais importante aqui, vou falar principalmente pensando em uma liga Superflex, que é o mais utilizado hoje, tá? Acho que é o mais legal, então, mais moderno, e então vamos falar pensando em liga Superflex. Dito isso, 2 dicas iniciais. E aí depois eu vou falar sobre um jogador, ou pelo menos o que fazer mais ou menos em cada round, tá? A primeira dica que eu dou é mantenha-se dentro do top 9 na primeira rodada. Por quê? Eu acho que do 10 em diante já tem uma queda de valor ali. Eu acho muito parecido a late first, muito parecido com uma early second, tá? Então ali, o que você tá falando de quem que são seus top 9, seus 9 principais jogadores, onde tem essa queda de prateleira pra você, Felipe? Pra mim acaba com o Jonathan Brooks, tá? O Brooks seria o meu 9. E aí, só pra deixar bem claro. Mas aqui, vou passar um pano.
se lesionou, não tinha como saber, né? Mas se lesionou, sei lá, no quarto snap dele como um Panther e, enfim, tá fora da temporada já. Os caras ali que estão fora. O Xavier Rhodes, pra mim, ele tá fora desse top 9. E que às vezes a gente vê bastante ele saindo uma 7, 8, de repente, até a 9, né? 7, 8, 9, onde o Wolf tem saído. Eu acho que eu ficaria fora desse top 9 pra ele. Então, eu já vejo o Xavier Rhodes como um jogador de valor de segunda rodada, de começo de segunda rodada, em fantasy, tá? Então, calcule isso de acordo. Pra mim, Brock Bowers é um excelente valor, Jonathan Brooks é um bom valor, Ronald Dunze teve fantasy aqui, e aí eu já vou conectar com o meu cara da primeira rodada, eu vou falar do Ronald Dunze. O Ronald Dunze, pra mim, ele é o 4 geral. Mas, a gente tem visto alguns fantasy, alguns drafts, ele saindo na 7. Eu acho um absurdo, o Ronald Dunze sai na 7, tá? Pra mim, ele é o 4. Vamos por partes, tá? Eu acho que o Romeo Dunze, eu dei a dica dele, ele não teve uma temporada muito boa, mas ele ganhou valor, né? O Romeo Dunze ganhou valor de 2024 para 2025. Eu, inclusive, agora estarei do outro lado. Eu acho que o valor que ele ganhou é suficiente para você vender, tá? Eu acho que agora ele tá. O custo-benefício dele não tá valendo a pena. Acho que é a hora de você. Se você pegou o Ronald Jones, talvez seja a hora de você vendê-lo, tá? Porque ele tem mais valor agora do que ele tinha em 2024. Isso até me surpreende um pouco, porque ele não fez tanto assim para ganhar valor. Acho que poderia até ter perdido um pouquinho de valor. Então eu acho que é o momento de você vender na alta o Romeo Dunze, porque eu acho que ele não vai segurar esse topo por tanto tempo quanto ele tá agora, tá? Quarto, e aí depois entram os quarterbacks, né? O segundo quarterback, no caso. Mas valorize o Ronald Jones. Não fique pensando nisso de, mas ele vai ter uma competição complicada ali, o DJ Moore é bom jogador, o DJ Moore é ótimo jogador, e vai dividir bola mesmo. Porém, não calcula esse tipo de coisa nesse momento, assim, pra ele cair pra uma sétima escolha. Eu acho muito exagero essa queda dele. Você acha que, de repente, eu quero pegar ele na quinta, porque eu preciso de um quarterback, você tá na sexta, precisa de um quarterback, beleza. Mas chegou na sétima, pelo amor de Deus, não passa o Ronald Jones, tá? Algo que é um erro, será um erro, você vai se arrepender se você passar o Ronald Jones. Quer pegar na 4, fica à vontade. É o que eu provavelmente farei. Nas poucas ligas que eu tenho essa escolha aí, a número 4, em Superflex, beleza? E aí, voltando lá no top 9, né? O DJ McCarthy tá no top 9, então aproveita e pegue o DJ McCarthy se você achar que precisa de quarterback, coisa do tipo, eu acho que tem bastante valor. Dito isso, eu vou conectar aqui com já a minha dica número 2 para a segunda rodada, que é não desvalorize Michael Penix e não desvalorize Bo Nix. Esses caras estão caindo pra segunda rodada sempre, tá? Acho que eu não vi nenhum draft ainda acontecendo com ele saindo da primeira. E às vezes, Michael Penix sai pra, sei lá, 2.8. Não deixa isso acontecer. Felipe, mas o Michael Penix ele não vai ter espaço. Michael Penix foi uma escolha 8 geral, 8ª geral do draft original. Só alguns amam o Michael Penix, ele vai ter oportunidade. Se a gente voltar em vários drafts, eu até fiquei voltando aqui um tempo, eu não consigo me recordar quando que um jogador, um quarterback top 12, né, englobando o Bo Nix, ele deixou de sair na primeira rodada. É uma oportunidade. Passa um pouco mais forte, dá pra entender, né, a queda e tal, mas não dá pra entender Michael Penix na 2.8. Se tem a oportunidade, pega. Chegou na 2.8, a escolha tá vendo, o cara não quer selecionar, troca a segunda do ano que vem pra pegar o Michael Penix, tá? Ótimo conselho, tá? Vai nisso, porque você tá, de repente, pegando um quarterback, foi uma escolha top 10, não gosto tanto do Michael Penix. Tá, mas se você chegar lá na 2.6, você acha que vai ter um outro cara que é muito acima do Michael Penix, assim, em relação à qualidade de jogador? Lógico que, eu peguei o guia aqui e eu tô vendo que o jogador tem nota mais alta. Sim, mas aqui a gente tá falando de quarterback de uma liga Superflex, tá? E se não for a liga Superflex também, eu cheguei a pegar o Michael Penix na 4ª rodada em alguns drafts esse ano. Então aproveita, porque de repente você pode arrumar um quarterback, pode ser o seu QB2, se for o seu QB3, você paga baratíssimo. Então, não deixe essa oportunidade passar, tá? E a mesma coisa com o Bo Nix, tá? O Bo Nix eu acho que ainda um pouco acima, porque é um cara que deve ser titular em 2024, deve ter muito mais oportunidade que o Michael Penix, né? O Nix eu tinha na minha 2.1, se eu não me engano, ou 1.12, e o Michael Penix na 2.2, ou 2.3. Eles estavam saindo mais pra trás, né? Então, aí beleza, aí dei bons conselhos. E agora, já conectando essa dica dos quarterbacks que estão saindo na segunda rodada, a segunda rodada, falando em Superflex, ela tem um valor muito grande até a escolha número 8, que é ali onde eu vejo alguns ainda, Michael Penix tendo um ranking ali como 8º em alguns casos. Eu acho que mais que isso, é difícil o Michael Penix cair em Superflex. Mas eu acho que ali, se você tá na primeira rodada e quer dar trade down ganhando uma segunda extra, troca pensando que você tem que ter essa segunda extra dentro do top 8 da segunda rodada, tá? Porque eu acho que tem bastante valor ali. Tem muito draft capital investido ali, tem o Tom Coleman, tem o Rick Pearsall, tem o Xavier Liggett, enfim, acho que tem valor ali mesmo que você não gosta tanto do jogador. A gente tá lembrando aqui que já saíram, de repente, 15 jogadores antes. E aí, é até engraçado, porque às vezes tem uma liga que eu joguei aqui que o pessoal achou que eu não ia pegar o Xavier Liggett caindo na 2.4 e não era nem Superflex, na liga normal. Você não gostava do Xavier Liggett, ele caiu na 2.4, achei que você não fosse pegar. Não, azar o seu, tem que pegar um jogador de primeira rodada. E vai ter volume, vai ter oportunidade pra isso, tá? Então, não dê. O Xavier Liggett perdeu o valor, né? Então, até aí foi um conselho tão bom assim, não. Vamos ver esse ano. Não esqueça o draft capital na sua análise. É lógico que tem que trazer os seus jogadores, os caras que você gosta pra cá, mas não ignore o draft capital. Ele é muito importante pra volume, pra oportunidade, especialmente nos anos iniciais da carreira deles, tá? E aí meu terceiro ponto, falando ali na terceira rodada, são alguns jogadores que eu tô focando bastante. E vocês sabem quais são esses. Na terceira rodada eu já acho que você pode começar a calcular um pouquinho mais as suas opiniões mais. E por que o draft capital ali, cara, ser uma 4ª rodada, ou 5ª rodada, ou final de terceira, sinceramente, não muda muita coisa. Então vai pensando nos caras que você gosta. E aqui eu vou trazer os caras que eu gosto, e provavelmente muitos de vocês já sabem, que é o Javon Baker, que eu falei bastante no processo do draft, é o Alvin Estimé, running back de Denver.
Falei bastante sobre o processo do draft. E o Ray Davis, running back de Buffalo. Acho que o Ray Davis e o Javon Baker terão muitas oportunidades, eu acho, tá? O Ray Davis foi uma boa. Ganhar espaço. A terceira rodada você fala só do Javon Williams, mas tem já o McLaughlin ali, que teve um bom ano. Terceira rodada foi ótimo valor. Ele vai ter que ganhar seu espaço, mas eu gosto do jogador, acho que ele pode sim ganhar esse espaço. Não é como se o Javon Williams fosse claramente um running back número 1 do time, é um cara que se lesiona bastante, teve problemas com lesão, então pode acontecer, tá? E aí a quarta rodada, a dica que eu passo na quarta rodada é o Tyrone Tracy, running back, que também... Aí, fala dele. Aê, mais uma boa dica. Bom, acho que podemos encerrar por aqui, né? Vou nem falar mais nada. Bem, acho que pode ter oportunidades aí. Eu não acho que tem muito valor aqui nessa quarta rodada, sinceramente, mas se você quiser arriscar ali num Kimani Vidal, é legal também, é uma boa oportunidade, mas sinceramente ali, eu acho que Kimani Vidal talvez até saia em final de terceira, eu acho um pouco exagerado já, mas não acho que tenha muito valor nessa quarta rodada. Tyrone Tracy é o principal deles, então tente de repente ali, não tenho duas quartas lá no final do 4.10 a 4.12, se subir ali de repente para 4.3 garantir, não tem problema nenhum com isso, tá? Porque eu acho que o valor acaba morrendo muito rápido ali. Aí a gente vai estar falando ali no final de quarta rodada, vai estar falando de um Jacob Cohen, por exemplo, um cara que tá brigando pra fazer roster, um Malik Washington, outro cara que tá brigando pra fazer roster. Por mais que eu goste de jogadores, a gente tem que entender a situação. E muitos desses caras não estão numa situação fácil de produzir, especialmente em fantasy, tá? Acho que é isso, rapaziada. É isso. Acho que esse vídeo ficou bom. Dicas de fantasy, tá? Esse ficou bom. Dei boas dicas dos QBs, do Tyrone Tracy. Ainda de dar trade-up, não encontrar muito valor na quarta rodada, que realmente não tinha. Ficou faltando o Buck Irving, né? Que era um jogador de terceira na época. Mas eu acho que foi um bom vídeo de dicas. Agora, esse de defesa foi historicamente horroroso, tá? Historicamente horroroso. Mas é isso. Vamos gravar outro desse mais uma vez nessa temporada. Talvez de ataque esse ano, que é um pouco menos volátil. Mas é isso. Obrigado, tamo junto. Não esqueça o like, se inscreve no canal. Tchau.